É um privilégio estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estão aqui com uma expectativa não de ouvir o que eu tenho que dizer, mas que vocês estão aqui abertos para que o Espírito pode tocar seu coração e inspirar sua vida com a verdade que vem dele. Porque nós estamos aqui juntos como servos de Deus. E é um privilégio real estar aqui com vocês, verdadeiramente. Estou aqui há 2 dias com os estudantes no D-Man e estou gostando muito essa experiência com eles. Hoje à noite eu gostaria de tomar um tempo, uns 45 minutos por aí, e eu gostaria de compartilhar uns pensamentos ao respeito do movimento de Deus através da igreja pleno, mundial. Uns pensamentos que talvez sejam novos para você, mas são ideias, só ideias. Isso não é o Evangelho, isso não é fixo, mas essa é uma oportunidade para nós engajar os pensamentos e deixar o Espírito nos guiar para considerar novos rumos na igreja e que ele está fazendo neste século 21. Tá bom? Então vamos ser abertos, vamos pensar juntos, e eu gostaria de compartilhar umas ideias, uns pensamentos com vocês, e depois, se tem oportunidade ou se tem perguntas ou comentário, gostaria também de fazer isso no tempo que temos. Tá bom? Tá tudo certo com isso? Esse é um programa bom? Ótimo. Ok. Eu tenho um microfone, então eu posso fazer o programa. Aí, certo? Ok. Eu gostaria, se pudermos, começar com uma leitura no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 19, inclusive. Agora, minha Bíblia é em inglês, então gostaria se tivesse alguém com uma Bíblia em português que poderia levantar-se e ler bem alto para que todos podem ouvir. Tem um voluntário aqui que poderia fazer isso para mim? Sim. Capítulo 2, versículo 14 a 18, inclusive. Não tem que é voluntariamente? Ótimo. Muito obrigado. Agora, Deus, pedimos que abre os nossos corações e os nossos pensamentos para a verdade que o Senhor tem para nós agora.
No nome de Jesus. Amém. Esses versículos representam... Bom, tem muitas coisas nessa passagem, mas esses versículos representam um movimento que Deus está criando mais e mais nas igrejas mundiais, aonde está conectando e integrando os pensamentos com a ação. Está integrando, nos chamando para integrar a nossa teologia com a nossa prática. Para que sejamos um povo de ação baseado numa fundação teológica bem formado. Então, eu estou vendo que Deus está puxando a igreja neste novo século para ser integrado em várias maneiras. Nesta nova ação de Deus, nessa obra de Deus que está aumentando nestes anos, eu estou pensando e observando que tem vários afluentes que estão enchendo da água de Deus. Eu gostaria de descrever assim. Imagine um rio grande que está atravessando o deserto. Agora, esse rio, se vocês quiserem, você pode achar no livro Ezequiel, capítulo 47. Se vocês querem, podem usar. Se tem pastor aqui que não está preparado com a mensagem para domingo que vem, aí eu vou dar para você agora. Tá bom? Vou te ajudar. Ezequiel, capítulo 47. Aqui ele descreve um rio grande. E esse rio tem um início no templo de Deus. Aqui esse rio de Deus começa não na junta oficial, não na junta administrativa, não começa no livro, não começa no livro de disciplina, nem na política. É isso, na política da igreja, mas começa no coração de Deus próprio. E espalha fora do coração de Deus, neste mundo, no deserto deste mundo. Esse rio vai correndo através do deserto, e aonde o rio vai, lá traz vida. É tudo verde, árvores, frutas, tudo isso, peixes que vivem. Aonde o rio vai, lá traz vida. Porque tem o início no coração de Deus e vai transformando o deserto deste mundo. Esse rio tem vários afluentes. Olha, uma paradinha aqui para uma explicação. Cada vez que eu falo aqui, eu peço perdão antecedente, porque eu vou de vez em quando pedir ajuda com o vocabulário, tá bom? Vocês me ajudam? Ok, tá tudo bom. Porque de vez em quando eu vou ter dificuldade com a língua, com uma palavra, vocabulário, pronunciamento, alguma coisa assim, vocês me ajudam, tá bom? Então vamos falar hoje juntos. Ok. Então, esse rio vai correndo no deserto deste mundo e aonde ele vai traz vida. Mas o rio está sendo enchido pelos vários afluentes que estão desaguando neste rio. E esses afluentes são vários. Agora, o rio está
sendo enchido pelos afluentes, mas se os afluentes não têm água, o que é que acontece com o rio? Fica seco. Então é muito importante que esses afluentes sejam cheios de água, correndo, água fresca, enchendo esse rio. E são esses afluentes que Deus está aumentando, Ele está levantando o nível da água nesses afluentes na igreja mundial nestes dias. Eu sei que tem vários afluentes, mas eu gostaria de descrever 3 ou 4 para você. Um desses afluentes, por exemplo, seria o movimento reformado. O movimento reformado está experimentando uma renovação de ênfase no evangelho proposicional. Agora, vocês são todos pastores ou estudantes teológicos, não? Então, se eu uso uma ideia que não entende, talvez pode levantar a mão, vamos ser família aqui, eu posso parar e talvez posso explicar, talvez não. Se me falta a língua, eu não vou explicar, eu vou pedir para o bispo explicar, tá bom? Então, estão experimentando uma renovação do ênfase no evangelho proposicional, porque isso é a base fundamental do movimento reformado, é para sistematizar a teologia, para explicar o evangelho, para que gente pode aprender, acreditar e apropriar o evangelho nas suas vidas. E tem vários movimentos que estão crescendo. O Gospel Coalition é um grande que está crescendo no afluente reformado. E tem mais e mais gente que estão aprendendo e ficando uma parte deste afluente. Então, o nível da água nesse afluente vai crescendo e renovando e correndo com água mais fresca com esta geração, desaguando no rio de Deus. Também uma outra afluente que eu gostaria de descrever como o afluente mais sacramental, que está descobrindo ou está explorando mais e mais os raízes e o entendimento dos mistérios de Deus. E chegamos a saber que não podemos conhecer Deus completamente. Então tem partes, tem dimensões que temos que deixar a ser um mistério. E isso causa uma renovação do movimento sacramental, onde o povo está procurando mais e mais intimidade com esse Deus misterioso. E vai crescendo esse afluente, vai enchendo com mais água esse afluente. E tem várias igrejas que são uma parte desse afluente. E a água vai correndo mais rápido, água mais fresca, com as gerações que estão retornando às igrejas mais sacramentais. E Deus está vendo o movimento deste afluente que está desaguando também no Rio Grande da igreja no mundo. E um outro, talvez, agora, vocês entendem que essas descrições são minimalísticos, são bem curtos. Só para tocar, só para mencionar, porque tem
tem base, tem raízes teológicas de cada um desses afluentes que é muito, muito profundo. E não tem tempo para explorar. Um terceiro. Um afluente que estamos descrevendo como um antigo futuro. Ouviram falar desse termo, o antigo futuro? Não ouvi falar. Um crescimento de interesse nas novas gerações em procurar e redescobrir as práticas da igreja antiga e arrastando para afetar e influenciar a missão para o futuro. Entende? É uma combinação de um interesse no futuro da igreja e explicando e explorando, usando as práticas antigas da igreja. Uma combinação, uma compressão de tempo onde uma nova geração está descobrindo e utilizando as práticas antigas para descobrir uma missão futuro. E neste afluente, os muros históricos estão sendo derrubados para que a força transformação antiga pode ser aplicado na igreja ou nas vidas de uma nova geração para o futuro. E Deus está dando água neste afluente. Tem mais e mais igrejas jovens que estão procurando esse tipo de integração, aonde o fé não é somente uma liturgia vácuo, mas é uma fé que está tendo expressão em uma vida transformada, conectada com um período de história bem antigo, numa maneira relevante para o futuro. É interessante, não? É muito, muito interessante ver Deus abrindo esses tipos de portas. E a água está subindo. O nível nesse afluente está subindo. A água vai correndo com água fresca e desaguando no Rio Grande de Deus. Não o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande de Deus. E um outro afluente que eu penso que Deus está criando e motivando nestes dias. Esse é o afluente de santidade wesleyana. Agora, eu tenho uma inclinação nessa direção, porque essa é a minha afluente. Aonde a mensagem de santidade está sendo elevado mais e mais como o ponto central para criar unidade e poder na missão neste século. Com nova articulação, novo vocabulário, novo ênfase nesta mensagem integrada, transformacional de santidade para o mundo contemporâneo, deixando toda a bagagem das denominações institucionais, deixando a bagagem para ser distintos familiares e centrando na mensagem de santidade articulado numa maneira contemporânea para uma nova geração. E esse afluente vai crescendo. E a água vai aumentando. O nível está subindo nesse afluente. E a água é fresca.
e está correndo e desaguando no rio de Deus, no grande rio de Deus. Agora, esse é interessante por várias razões. O maior do qual eu penso que é que estamos descobrindo que esses afluentes todos desaguem no rio comum de Deus. E este rio traz vida para este mundo. E o início de todos vem do coração de Deus. Eu tinha um amigo que me trouxe uma revista bem popular nos Estados Unidos, que é uma descrição da igreja evangélica mundial, Christianity Today. Talvez vocês conhecem. E no cover, na capa, tinha o título era Jonathan Edwards é o meu homeboy. Conhece a palavra homeboy? Não. Ele é o meu amigo. Ele é o meu. O que é homeboy, Daniel? É my brother. My brother. Aí. Qual é a palavra português para homeboy? É brother. Jonathan Edwards é o meu brother. E o meu amigo me deu essa revista e disse: você talvez não gosta muito disso, porque vocês sabem que o Jonathan Edwards era bem no meio do movimento reformado. E os artigos na revista eram descrevendo o crescimento da influência deste afluente reformado. Ele me disse: você talvez não gosta disso. Eu disse: não, de jeito nenhum. É muito bom. Ele disse: por quê? Porque essa é uma indicação que Deus está fazendo uma trabalha nova através da igreja no século 21. Agora, Deus também está fazendo esse mesmo trabalho nova através de outros afluentes. Então, isso tudo é a obra de Deus. E nisso eu tenho muito ânimo, muito happiness, muito gozo, muito qualquer outra coisa que eu posso dizer aí, mas a palavra me só. É muito bom, porque a obra de Deus vai crescendo e o movimento de Deus vai iniciando e renovando várias afluentes na igreja, todos desaguando e transformando este deserto que nós chamamos o mundo. Nesses afluentes, historicamente, nós havíamos construídos estruturas, e essas estruturas foram construídas para canalizar o movimento da água. Entende? Então, construirmos essas instituições e estruturas, historicamente, para que o movimento da água pode continuar em uma direção. Agora, o problema é isso, especialmente nas afluentes reformada e nesse afluente de santidade wesleyana, no século XX, especialmente, essas estruturas foram construídas tão altas que já ficaram mais alto do que o nível da água. E o nível da água é o movimento de Deus. Agora, quando as estruturas ficam mais alto ou mais importante do que o nível do movimento de Deus, o movimento da água, já ficaram não canalizando a água,
mas agora eles ficam uma barreira. Entende? E as estruturas que nós criamos ficaram uma barreira impedindo o movimento de Deus através das nossas igrejas. E o resultado no século XX, no meio do século XX até o fim do século XX, ficou uma condição aonde as estruturas das igrejas ficaram mais importantes do que o movimento do corrente de Deus. E agora ficou mais devagar. E a água começou a ficar um pouquinho estagnante, um pouquinho cheiroso. E ficamos presos atrás das barreiras das nossas estruturas, numa condição de legalismo e institucionalismo. Aí, é uma palavra grande. Tenho que torcer a língua para falar isso. Ficamos presos em vários lugares, em várias das nossas igrejas. Mas agora, graças a Deus, as igrejas estão reconhecendo esse problema. E com a ajuda de Deus, o seu Espírito, estamos outra vez não derrubando os muros inteiramente, as estruturas, mas estamos ajustando essas estruturas para que outra vez eles podem ser mais baixo do que o nível da água, para deixar o corrente começar outra vez a correr com água fresca. E isso é que eu penso que Deus está fazendo nestes dias. Uma nova obra de Deus, transformando a cultura junto com outros, no mesmo afluente e com outros afluentes, que sabem que essas estruturas são uma prioridade secundária ao movimento de Deus que Ele quer fazer através de nós juntos. Está entendendo? Está seguindo ou já perdi? Não? Ok, estamos juntos. É isso também que me excita muito. Agora, as estruturas ainda estão aí, porque eu sei que as denominações, eles não vão evaporar, vão existir. É só que nós temos uma história familiar. Os nazarenos têm uma história familiar. Os batistas têm uma história familiar. Os metodistas livres têm uma história familiar. Isso é muito bom. Essa história é muito precioso, mas é só que eles estão sendo submetidos ao mais grande movimento de Deus através do mundo nestes dias, neste afluente. Então, as estruturas ainda estão lá, mas estão mais baixo do que o nível da água que é o novo corrente de Deus no mundo hoje. É isso que eu penso que é muito, muito bom nesses dias. É por isso que eu gosto muito de ser envolvido no trabalho das igrejas hoje em dia. Porque esse tipo de atitude, esse tipo de disposição está criando uma unidade e um movimento fresco que transcende gerações e transcende as divisões das nossas estruturas. Agora, eu gostaria de tornar especialmente agora para uns ajustamentos, shifts, mudanças, que parece que está acontecendo na igreja
nestes dias, especificamente nessas igrejas no afluente de santidade, também em outros, mas especialmente isso porque eu conheço isso melhor do que os outros. Essas mudanças geralmente inclui várias coisas. Eu gostaria de dar para vocês uma sugestão de 8 mudanças que estão acontecendo na igreja nesses dias, tá bom? E se lembra que isso não é querigma, isso não é o evangelho, não está fixo, mas são ideias, sugestões e pensamentos que está acontecendo na igreja. Uma mudança, por exemplo, em criando esses tipos de afluentes e esse rio de Deus que vai crescendo, é um aumento de pensamento integrada num período pós-modernismo. Agora, vocês já estudaram pós-modernismo muito, eu sei disso. Então, é já uma palavra bem usada e eu não quero discutir muito, mas só para falar isso. A palavra-chave aqui é a palavra integrada. Os líderes, os pastores estão movendo mais e mais num pensamento integrada. Os jovens que estão indo à universidade, os seminaristas que estão entrando lá nas faculdades, estão uma geração de gente, mulheres e homens que estão pensando no método mais integrado. E essa integração é contextual. Então, a nossa fé, as nossas igrejas, a nossa missão, integrada com o contexto das nossas comunidades. E, segundamente, é integrada pessoalmente. Então, as suas vidas não são compartimentalizados. Aí uma outra palavra que eu tenho. Hã? É maior ainda. Aí, estou aprendendo. Não são, eles não estão mantendo compartimentos nas suas vidas, compartimento espiritual, compartimento intelectual, comportamento emocional, comportamento social, mas eles estão vivendo uma vida integrada, onde o cognitivo tem efeito e está transformando o comportamento, e o comportamento está transformando e influenciando a parte emocional, afetivo. Então, tem uma mudança mais e mais para pensamento integrado. Olha, eu tenho 2 mãos, eu iria escrever aí, mas tenho 2 mãos, não dá terceiro para escrever. Então, você pode se lembrar, tá bom? Ok. Segundo lugar, parece que estamos vendo uma mudança para um ênfase prática em utilitarianismo. É uma palavra boa? Deve ser utilitarismo. Utilitarismo reflexivo. Não, com isso eu quero enfatizar que tem uma mudança na igreja para o sentimento utilitário, mas é um utilitário com reflexão. Entende? Então, tem pensamento, tem coração, tem integração das emoções. E os líderes estão pensando
muito antes de aplicar no método utilitário. Uma combinação da prática com reflexão. Está aumentando esse tipo de pensamento nas igrejas. Terceiro, as distinções geracionais estão diminuindo. Entende isso? Então, quando eu estava crescendo, talvez alguns de vocês, olá, talvez alguns de vocês se lembram que frequentemente tinha uma resposta que era o grande quiasmo geracional. Quiasm. Entende? Uma separação das gerações. Bom, você é velho, você não sabe. Bom, você é jovem, você não tem sabedoria. E criamos essas separações geracionais? É uma palavra? Conflito de gerações. Agora, esse conflito está diminuindo. Porque mais e mais dos líderes novos têm uma apreciação para as coisas antigas, inclusive as pessoas antigas. Entende? Eles não têm esse pensamento que o que é velho não tem relevância. Estão procurando a sabedoria da geração anterior. Então, está diminuindo essa distinção geracional. Quarto, uma mudança para abraçar as estruturas da instituição como um servo da missão. Uma das falhas do século XX era que nós criamos estruturas que até que tornaram a ser a prioridade mais importante da nossa obra. Eu quero plantar uma igreja. Eu vou plantar uma igreja metodista livre. Eu vou plantar uma igreja nazareno. Vamos multiplicar a corporação neste lugar. E a prioridade de plantar uma igreja de uma família particular ficou quase ou mais importante do que a missão de transformar a comunidade. Agora estamos vendo as estruturas se submetendo à missão da igreja. E a missão está aumentando em influência e as estruturas estão sendo ajustadas para servir a missão de transformação. Entende? Ok. Uma outra aqui. Quinta. Está crescendo cosmovisão pleno, cosmovisão integrada, mas cosmovisão pleno, incluindo todos os aspectos da vida humana. Essa ideia de separar o espírito e a física está caindo mais para trás. Estamos vendo que tem uma espiritualidade do corpo. Estamos vendo que como tratamos a terra tem significância espiritual. De como tratamos a física tem impacto espiritual. Estamos vendo cosmovisão
pleno em referência da obra de Deus em transformando este mundo. Agora, você pode perceber que cada um desses tem muito mais embaixo, tem que investigar mais. Temos só pouco tempo para mencionar, mas vocês podem refletir nisso e pensar nisso e discutir esses. E pode jogar fora ou pode perseguir eles. Sexto, há um movimento away from, afastando das posições de fundamentalismo. Estamos deixando posições rígidas fundamentalísticas, aonde nós criamos uma separação e muros que nos separe do mundo e esperamos que Deus vai retornar e tirar nós deste mundo para a salvação. Estamos deixando esse tipo de pensamento e engajando mais e mais nas dificuldades deste mundo e usando e nos sujando as mãos com o ministério de transformação. E fundamentalismo está diminuindo no pensamento de várias igrejas e líderes na igreja hoje em dia. Sétimo, o papel de denominações, o role, o papel. Eu aprendi isso hoje. O papel de denominações está mudando. O papel de denominações está mudando para ser não baseado em autoridade, ou sendo o padrão, o standard para igrejas, mas está mudando para ser uma rede relacional para apoiar e empoderar as igrejas e os líderes na missão. Aí é uma palavra nova, eu sei. Ok, eu me lembro, foi 2 anos atrás, eu penso que criei uma palavra nova, ou não sei se foi eu ou alguma outra, mas empoderar. Eu gosto da palavra, eu tenho um microfone e vou usar, tá? Vocês entendem a palavra? Vamos, então, o papel, capacitar para empoderar, eu gosto dessa palavra, empoderar. Ok, capacitar, mais profissional. Empoderar é mais que capacitar. Ok, tá bom, vou usar. Então, o papel das estruturas denominacionais está mudando para ser esse tipo de rede relacional, para levantar e ajudar e dar recursos para os líderes que estão pé no chão na comunidade, transformando as igrejas que estão fazendo o ministério de transformação. Agora, 8º, final. Estou vendo um crescimento do ênfase em transformação holística. Essa é uma palavra? Holística. Transformação holística. E agora eu tenho minha inclinação. E aqui eu sei que a minha inclinação na mensagem de santidade está sendo evidente. Porque é isso que está no centro da mensagem de santidade. Uma mensagem que é transformadora. Uma mensagem está crescendo nas igrejas, um desejo para ser transformados
holisticamente para refletir a natureza de Deus. E isso mesmo é a definição de santidade. Não é um grupo, uma lista de comportamentos que nós nos esforçamos para atingir. Mas é uma condição da vida do discípulo aonde nós abrimos as nossas vidas, submetimos as nossas vidas para que a natureza de Deus seja espalhado e apropriado nas nossas vidas e através das nossas vidas na comunidade. Então, não é através do nosso esforço, mas é através do nosso surrender, nosso rendição completo para que a natureza de Deus pode ser refletido nas nossas vidas. E através disso experimentamos uma transformação holística que agora é uma mensagem magnética para o mundo. Porque eles podem ver que esta transformação é real, esta transformação não é um ato humano, e esta transformação tem efeito nas relações sociais na comunidade. E está aumentando esse desejo e essa mudança agora nas vidas dos líderes das igrejas. Então, imagine esse rio, um rio grande, que está correndo no deserto deste mundo, e cada lugar aonde o rio vai traz vida. Ezequiel 47. Começa no coração de Deus e é através de vários afluentes, mas todos estão desaguando no rio singular que tem efeito de transformar o mundo para trazer vida, a vida de Deus. E esses afluentes estão correndo. Este rio está aumentando. Agora, tem um fato interessante ao respeito de rios. Rios sempre estão mudando. Sempre mudando. Um rio que não muda, o rio que não corre e muda, fica um cesspool. Fica stagnante, morto, cheiroso. Mal cheiroso. Rios sempre estão correndo e mudando. Nós somos o rio de Deus neste mundo. E nós estamos olhando e vendo que nestes anos, nestes dias, Deus está fazendo novas obras através das nossas igrejas. E este rio de Deus está mudando, e estas mudanças estão aumentando e acelerando esse corrente de transformação no mundo. Agora, eu não vou pregar, porque se torne a ser pregação, daí eu tenho que dar um convite, tomar oferta e tudo isso. Mas eu gostaria de ver os pastores e líderes da igreja abraçando e engajando com essas mudanças e inclinando para frente
para ser uma parte desses tipos de mudanças para que o rio de Deus vai correndo em qualquer afluente que nós estamos, inclinando para frente para que o rio de Deus vai aumentando e nós correndo neste rio, transformando cada uma das nossas comunidades com a mensagem transformadora de que vem do coração de Deus. Isso, para mim, é a missão central desse chamado de Deus. Ok? Agora, eu prometi que eu iria falar 40 minutos, já falei para quase 50 minutos, me perdoe, mas talvez vocês querem discutir, querem ter comentário, querem perguntar alguma coisa. Pode comentar. Você não precisa. Se é uma pergunta muito difícil, olha, tem o Dionísio, tem o Bispo Hildo que estão aí, eles vão responder. Tem muitas coisas endêmicos em suas perguntas e comentários e eu sei que o bispo pode comentar, responder. É bispo, não? Ele tem toda Fala, ele é obrigado. Eu sei que... Ele é obrigado a responder. Não, eu sei que deixe-me pensar na primeira parte do seu comentário. Duas coisas sobem no meu pensamento em ouvindo suas palavras. A primeira coisa é isso, que eu não pretendo descrever o impacto ou a condição da igreja no Brasil. Vocês me conhecem mais do que eu. Então, é claro que os meus comentários e sugestões são através da lente que é mais íntimo meu, a experiência, as condições, a cultura e tudo isso. Então, isso é verdade. Eu sei que não é possível nós descrevemos a igreja fora de um lente pessoal e que vem do nosso contexto. Eu aceito isso e descobri isso com mais realidade na área de Ásia, engajando com a igreja em China, a igreja de Filipenses, a igreja de Índia, todos esses lugares, eu vejo que não há possibilidade de nós representar a nossa cosmovisão sem os lentes que nós trazemos. Agora, esse foi uma crítica do governo e dos líderes da igreja na China. E nós discutimos isso várias vezes, que é uma coisa grande lá. Então, aceito isso. Eu não conheço, eu não posso descrever com o refinamento e os nuances. O que é nuances? Nuances da igreja aqui no Brasil. Mas eu ainda penso que, e também outra coisa, quando eu estou usando as palavras essa palavra, quando estou usando essa palavra, eu sei que tem implicação na área de ética e filosofia. E não tendo tempo para descrever ou discutir ou isolar a definição, deixem-me só dizer isso, que
eu não estou usando a palavra como uma descrição de um framework, de uma matriz de ética, porque isso é uma coisa muito diferente, entende? Aqui estou usando a palavra somente como uma descrição do efeito da presença dos líderes na cultura e comunidade. Tem muito interesse, e agora, do meu perspectivo, a geração que está crescendo, eles têm mais interesse em serem utilitários, é isso, mas com um motivo que é refletivo. É isso que eu estou tentando comunicar. A geração, e eles estão engajando e entrando oportunidades como se diz, internacionais e de relief and development, desenvolvimento e ajuda. Conhece? Socorro. É isso. Mundial. Eles têm uma consciência que é mais sensitivo às necessidades humanas globais. E nessa área eles estão engajando e refletindo na condição humana, e é isso que motiva a ação que é útil. Então, Kevin, eu acho que o problema estava na palavra utilitarista, que aqui no Brasil, pelo menos, é visto com maus olhos. Não é talvez o que você quisesse comunicar, porque pelo que eu entendi aqui agora é ser útil, né? Exato. É ser útil. E utilitarismo seria talvez aquela mentalidade descartável, usar e jogar fora. Não tem nada a ver com isso, não? Não, mas com os olhos no produto final, no efeito. Maquiavel. Maquiavel. Os fins ficam os meios. Não totalmente assim, mas eles estão tentando engajar numa maneira que podem ver o efeito prático. Sim, pragmático, útil, né? Exatamente. Que resolve, mas não como um fim em si mesmo, alguma coisa pensada, refletida, que tem base. O bispo tem a resposta, não te disse? Que valoriza a pessoa. Vem aí. Agora, eu ia fazer a mesma pergunta que ele fez por causa. E eu achei que ficou o termo utilitarista é complicado aqui. Okay. É complicado. Talvez você não tivesse essa intenção e nem Bom, eu nem posso pronunciar a palavra, então. O que ele disse. Tá bom. Agora, a segunda coisa, não me lembro agora, era a respeito do fundamentalismo, isso mesmo. Isso é uma coisa enorme. Isso é uma coisa. Agora, a palavra, outra vez, o sentido da palavra é uma palavra que inclui não somente os fundamentais teológicos do Evangelho, mas também tem as implicações e ramificações ancilários. Qual é a palavra para ancillary? É muito filosófico. Com ramificações resultante. Agora esqueci o sentido. Não é somente os fundamentais teológicas,
mas inclui as implicações do comportamento em áreas como agendas sociais, envolvimento político e engajamento na comunidade e esses tipos de coisas. Quando uso a palavra fundamentalismo, descreve um movimento que usa as fundamentais do Evangelho para se separar-se da cultura. Porque a escatologia é uma escatologia onde vemos que não sei as palavras em português, mas estamos somente esperando que Jesus vai retornar e tirar nós deste mundo que vai cair. Em outras palavras, dispensacionalismo. Mas essa parte específica causa uma atitude e uma disposição que cria separação da cultura para que não sejamos sujos e podemos nos preparar para sair. Entende? E é isso que a gente está afastando desse tipo de segregação. Entende? E também as ramificações é uma palavra? Sim. Ok. As ramificações no envolvimento político, porque por muito tempo o movimento fundamentalístico teve a posição que se vamos engajar nas áreas políticas, nós temos que conquistá-los. E temos que ser uma posição de Cristo, Christ against culture. Cristo contra a cultura. Cristo contra a cultura, que você conhece, que é uma teoria missiológica de batendo, de luta, confrontação, isso aí. Veja, vocês estão me ajudando aqui, entende? Então é isso que eu estou referindo aqui. Agora o crescimento do afluente reformada com a gente que você está falando, Don Carson e todos eles, estão tentando esforçar e clarificar a mensagem do Evangelho para que pode ser pregado e pode ser compreendido numa maneira proposicional. Eu também penso, com você, que vai ter o efeito de criar eu não me lembro a palavra que você usou, uma cobertura. Vai criar uma cobertura, fachada, que vai outra vez criar esse tipo de separação. Eu gostaria de ter mais 1000 palavras em português, que o meu vocabulário poderia crescer agora com mais 1000 palavras. É uma pergunta, é um comentário muito bom, aprecio muito. 21 e 30, então já estamos talvez mais tá bom? Sim, senhor. Como católico, Perdoe. como católico é muito bom participar de um momento reflexivo como esse. Cada vez mais eu tenho certeza que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Exatamente. Políticos de partidos diferentes se encontram para dialogar, traficantes se encontram, torcidas organizadas se encontram, e muitas vezes pessoas de diferentes denominações não se encontram. Isso para nós cristãos é um motivo que depõe contra nós mesmos.
Quando o Senhor dizia de afluentes, o terceiro afluente foi a relação do antigo com o novo, que atualmente as pessoas da nossa geração buscam costumes da igreja antiga e veem isso como valor. Agora, como católico, uma questão que fica para mim: será que nós voltarmos aos autores antigos, principalmente dos primeiros séculos, os pais da igreja, não seria uma forma de novos afluentes e nós não teríamos respostas para problemas atuais que nós vivemos? Deixe-me ver se eu entendo o que você está falando. Está sugerindo que talvez neste afluente retornemos para as leituras e as obras dos Desert Fathers. Dos pais da igreja. Sim. É isso mesmo. É isso? Sim. Eu concordo com isso e de fato isso está, como se diz, on the rise, está aumentando. Agora, eu não sei aqui no Brasil, eu tenho que tomar cuidado aqui, mas mais e mais dos seminários oferecendo degraus, graduação, D-Min ou mestrado, estão oferecendo na área de espiritualidade, usando esses escritores, os pais da igreja. Exato, do deserto, como a base desse movimento. Estamos tentando a captar a sabedoria desta época, porque a verdade que contém nestas experiências e estas writings, relatos, escritas, é muito relevante para as condições hoje. É isso mesmo que estou falando, que tem muitos que estão reaching back, estão agarrando esses relatos e abraçando, internalizando e aplicando ou apropriando no contexto contemporâneo. O antigo com o futuro. Estamos compressando. E esses tipos de livros e escritas são um exemplo só desse afluente. Agora tem outras coisas com o simbolismo e coisas assim que estão usando sem pensando que isso pertence a esse grupo. Eles só vejam, eles entendem, eles descobrem, eles usam. Então, pegando e aí estão integrando na experiência contemporânea. E então tem muita gente que estão baseando os programas e o ministério e o pensamento da missão contemporânea nesse tipo de base. Porque geralmente especialmente recentemente eu estou falando de 50, 70, 80, 100 anos, a maioria das os escritos são numa área que estão presos à cultura daquele dia. São popular. Então, numa procura para os princípios espirituais profundos, esses líderes estão achando essa base antiga que é relevante. Entende? É por isso que, por exemplo, eu não sei como falar em português, na área wesleyana,
influência da igreja ortodoxa ou Cristianismo ortodoxo. sim, mas o pedaço, não sei como se chama, onde nós nos conformamos à imagem de Jesus Cristo. Nós nos transformamos a ser como Cristo. Como se chama? Em teoses em português também? Isso. Isso mesmo. Então, esse ênfase de theoses, como se pronuncia em português? Theoses, em inglês é theoses. Então é mesmo. Esse ênfase em theoses está ressurgindo como uma influência muito importante em várias afluentes, especialmente nesse afluente de santidade wesleyana. Então, assim mesmo que como John Wesley era formado e muito influenciado por esse pedaço, esse pensamento, agora também estamos redescobrindo. É um outro exemplo de alcançando uma coisa que era antiga e apropriando numa cultura contemporânea. É muito interessante, muito interessante. Então agora não dá jeito para identificar pessoas através dos comportamentos religiosos. Porque quando eu sei que aqui no Brasil é um pouquinho diferente do que lá, mas quando eu entro e trabalho com uma paróquia grande católica, eu entro na igreja e eu não posso reconhecer a diferença nesta congregação com a congregação que está aqui outro lado numa igreja evangélica. É muito difícil. Agora tem símbolos e coisas assim, mas a aparência está sendo está ficando mais e mais ambígua. Entende? Um ponto muito bem feito. Muito obrigado, sim. E eu gostaria, por exemplo, quando estudantes ou professores estão procurando coisas para nutrir a alma, eles vão para os pais do deserto. Nós chamamos os pais do deserto. É chamado assim aqui também? Pode ser. Pode ser. É isso. Porque eles dão uma fundação tão importante para a nossa experiência em nos transformando a ser como Cristo. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado.